Então, eu adicionei aqui dentro uma fração do tema gases e vou trabalhar um pouquinho de gases, um pouquinho só, com vocês agora, o suficiente para que titulação e estequiometria com gases porque gases muitas vezes caem misturado com outros assuntos do segundo ano. Quando você estuda os gases, existem diversas equações que a gente tem que saber. É sério. Diversas equações que a gente estuda. Das equações que envolvem o estudo dos gases, a mais expressiva é a chamada equação do estado gasoso, escrita pelo físico e químico Clapeyron. Clapeyron traz uma equação que envolve as grandezas relacionadas ao estudo do gás. Mas quais são essas grandezas? Pressão, volume, quantidade de mols, temperatura. Essa expressão vem da física. A química utiliza, mas essa expressão é física pura. Tá certo? Só é química porque trabalha com gases. E gases são substâncias químicas. Mas esse estudo é um estudo físico. Ora, o que a equação de Clapeyron faz? Ela traz todas as grandezas que envolvem o estudo do gás. Todo gás, ele preso no ambiente, ou livre no ambiente, ou preso em um recipiente, ou livre, todo gás exerce uma pressão. P é a pressão gasosa. Essa pressão gasosa poderá ser medida em duas possíveis unidades. Atmosferas, ok? Cuja abreviação é ATM, ou mmHg, que é outra medida de pressão chamada milímetros de mercúrio. V é o volume que o gás ocupa. V, minha gente, é o volume ocupado pelo gás. E a unidade padrão de medida de volume de gás, litros. O símbolo 1L maiúsculo. Não bote L minúsculo não, que é um pecado. Litros, L maiúsculo, volume. Então, gente, P vezes V igual a nRT. Esse N, minha gente, é a quantidade de mols do gás. Quantidade de mols. Lembram de soluções? Calcular mol por litro. Mol por litro é a quantidade de mols N. Isso é um N, viu, gente? Isso é um N, minúsculo. Litros, V, volume. Concentração em mol por litro. N sobre V. N é 1 mol, 2 mols, meio mol de gás. A quantidade de mols de gás, N. P vezes V igual a N, onde esse N é a quantidade de matéria. Professor, o senhor falou quantidade de mols de gás. Eu usei uma linguagem antiga, uma linguagem arcaica, barata. Ok, gente? N é a quantidade de matéria. E a unidade da medida da quantidade de matéria, a unidade é mol. Qual a quantidade de matéria contida nesse cilindro? Aí você responde, 5 mols. Esse mols é a unidade do número 5. Esse mols é a unidade da quantidade de matéria, certo? Que, popularmente, de maneira equivocada, os professores falam, qual é a quantidade de mols, minha gente? Linguagem paupérrima. Eu, às vezes, falo assim, eu sei disso. O correto é dizer, alunos, qual é a quantidade de matéria gasosa presente aí dentro? Aí você responde, professor, a quantidade de matéria eu calculei 5 mols. Ok? Vamos lá. Esse T é a temperatura, não será em graus Celsius. Né? Graus Celsius não é uma escala proporcional à agitação do gás. Porque vocês sabem que temperatura é uma medida do nível de agitação das partículas. Se a temperatura dobra, o nível de agitação dobra. Mas isso só acontece em Kelvin. Ok, minha gente? Aí mais adiante aparece essa expressão que vocês conhecem. Temperatura em Kelvin
é igual à temperatura em graus Celsius somado com 273. Perfeito, gente? Olha, se eu tivesse 27 graus Celsius, que é uma temperatura comum aqui em Recife, 27 graus Celsius, alguém coloca no chat qual seria a temperatura em Kelvin, por favor? 27 graus Celsius, 300 Kelvin, Luiz Medeiros. Ok, valeu, maravilhoso esse chat. Ok, 300 Kelvin. Né? Então isso aqui não é bronca para vocês, certo? Agora, esse R é uma constante. Gente, se é uma constante, o aluno não vai decorar. Esse R está na prova. R, constante universal dos gases ideais. Professor, por que gases ideais? Escute. A química no ensino médio, toda a teoria sobre gases é pressupondo que o gás funciona perfeitamente. Mas na prática, a gente não tem gases com comportamento perfeito. Né? Não há gás ideal aqui onde eu estou. Existe o gás real. Mas a química do ensino médio estuda o gás ideal. Né? Muito embora o comportamento seja muito próximo. Cuidado, viu? A química que nós estudamos estuda os gases perfeitos, ideais. Né? Mas o nosso convívio diário, a gente não tem contato com gases perfeitos. Mas o comportamento dos gases que estão ao nosso redor fica muito perto do comportamento dos chamados gases ideais. E esse R é uma constante que a gente não vai nunca memorizar. E qual o valor de R? Bem, quando o quesito tiver a pressão em atm, o R vem dado. Olhem, 0,082 atm, litro, sobre mol vezes Kelvin. Ou, se o quesito vai pedir pressões dadas na unidade mmHg, o R é esse. De acordo com o R, você sabe se a pressão calculada vai estar em atm ou se a pressão calculada vai estar em mmHg. O mais importante aqui é que você entenda que essas constantes vêm na prova. Se o R for 0,082, escutem. Essa unidade de R está dizendo a pressão é atm, o volume é litro, quantidade de gás em mols, temperatura em Kelvin. O R, que vem no quesito, ele diz para você as unidades que serão usadas. Tá certo? Gente, essa imagem é importantíssima. E outra coisa, escutem. Talvez alguém esteja meio apreensivo com essa fórmula aí. Escutem. De tudo que é em gases, o mais simples é essa expressão. P vezes V igual a nRT. Tá certo? Pressão, volume, temperatura do gás, quantidade de matéria. R é constante. Mas, Heber, nem sei para onde vai isso. Estou morrendo de medo disso aí. Tá bom. Gente, o uso do bioquerosene em aviões ajudará a combater o efeito estufa. Tudo bem. Por Lucas Tolentino, autor da reportagem. A aviação comercial brasileira entrou na agenda de adaptação às mudanças climáticas, com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Ocorreu na quarta-feira, dia 4 de junho de 2013. Perceba que eles pegam muito notícia de jornal para colocar dentro da prova do CSA. O primeiro voo com bioquerosene em território nacional. Ao todo, 83 passageiros estavam a bordo no trecho Rio de Janeiro e Brasília. Além disso, foi assinada a Carta de Intenções entre o Ministério do Meio Ambiente. A iniciativa integra a programação da Semana do Meio Ambiente, comemorada até a próxima sexta-feira, dia 6 de 6 de 2013. Veja como esse texto foi longo,
nessa prova do SSA de dezembro de 2017. O texto continua. Os voos verdes fazem parte de uma série de medidas de sustentabilidade adotada com foco na Copa do Mundo da FIFA em 2014. Produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar, o bioquerosene será usado em 200 voos operados de uma empresa aérea entre junho e julho. Além da seleção brasileira de futebol, serão transportados com biocombustível os torcedores que saírem do Galeão, no Rio de Janeiro, em direção às demais cidades sede do campeonato. A redução das emissões decorre de uma mistura de 4% de bioquerosene de aviação, produzido a partir do óleo de milho não comestível, proveniente do etanol. O ICO, né, que aí já é um índice que a gente não precisa conhecer, e de óleos e gorduras residuais, o OGR, que também é um índice que você não precisa conhecer. Nos 200 voos verdes, a empresa aérea usará cerca de 2 milhões de litros de mistura de bioquerosene. Pensa que acabou o texto, ele continua. Vejam, meu Deus do céu. Tudo para fazer uma pergunta só no final. O uso do biocombustível evitará a liberação de 218 toneladas de gás carbônico, CO2, o que representa a absorção de CO2 decorrente de 1.335 árvores da Mata Atlântica. Então, esses voos é como se a gente tivesse novas 1.300 árvores plantadas, arrancando o gás carbônico da atmosfera. É o que ele quer dizer. A reportagem é disponível nesse endereço, foi adaptado, e finalmente, gente, depois desse texto todinho, vem a pergunta. Vamos lá? Qual o volume correspondente à massa de CO2? Atenção! Vamos começar a rabiscar. Qual o volume correspondente à massa de CO2? Ele quer ver. Ele quer ver. V é a interrogação do quesito. V. Qual o volume, vejam bem, que deixou de ser liberado quando a utilização da mistura foi bem sucedida, considerando pressão. Então, ele quer o volume de gás, né, que deixou de ser produzido, sabendo que a pressão vai ser 1 atm, ele pergunta qual volume, sabendo que a pressão é 1 atm, sabendo que a temperatura é 27 graus Celsius. Ô, minha gente, eu vou usar no meu cálculo, isso aqui é gás. Eu vou usar a temperatura em graus Celsius, minha gente. Alguém pode responder no chat? Eu vou usar a temperatura? Não vou usar. Quanto eu vou usar? Aliás, a turma já tinha feito o cálculo. Muito bem, chat. A participação é ótima no chat. A temperatura, já fizemos o cálculo quase agora. 300 Kelvin é a temperatura que vamos usar. Gente, veja, basta recolher os dados. Pressão, temperatura, ele quer o volume, R foi dado. Ora, minha gente, como é que eu vou achar esse volume? Gente, é um quesito que fala sobre gás. Tem volume, pressão, temperatura e tem R. Gente, tem R. Alguém pode digitar a fórmula, por favor, aí no chat? Eu sei que a turma viu a fórmula agora. Nem deu tempo de decorar. Mas alguém digita a fórmula no chat, por favor? Perfeito, alunas. P vezes V, nRT. Maravilhoso. Esse exercício mental, essa ação de digitar a expressão, tudo isso conta para a aprendizagem. nRT. Pronto. A gente tem P. A gente tem P. O volume a gente quer achar. Ótimo. A gente tem R. A gente tem T. O que está faltando aqui? Falta N. A aluna já antecipou. O aluno também. Falta N. Aí vem uma falha no quesito. Uma falha. Não tem a massa do C. Teria que ser dada a massa do C e a massa do O. E isso não foi dado. A massa do C e a massa do O deveriam ser fornecidas, mas não foram. Certo? Porque, gente, se o gás é CO2, alguém pode, por favor, no chat,
colocar a massa molar do CO2, por favor? Porque fica 16 vezes 2, 32, mais 12 do carbono. A turma fez o cálculo. Veja, olha 16 vezes 2, 32. 16 vezes 2O, 32, mais 12 do carbono, 44. Tá certo, minha gente? Bem, então, gente, aí eu tenho a massa de um mol. Nesse momento, para a resolução ficar bem organizada na sua tela, eu vou abrir uma tela em branco, viu? Já temos aqui os dados. Olha a massa de gás, 218 toneladas. Grave aí, viu? Grave a massa, 218 toneladas de gás. Ele quer saber o volume. Com licença, gente, hein? Vou abrir uma tela em branco. Então, gente, veja só. Nós tínhamos 218 toneladas, certo? E nós temos a massa molar do CO2. Todo mundo já disse no chat que falta calcular a massa a quantidade de mols, N. 44 gramas por mol foi a massa molar que nós achamos. Todos concordam? 218 toneladas são 218 vezes 10 a sexta gramas. Porque uma tonelada são 1.000 quilos, 10 a terceira. E 1 quilo são 1.000 gramas, mais 10 a terceira. 10 a sexta gramas. Perfeito, minha gente. Aí a gente tem que pegar essa massa em gramas gigante, passar para mols. Mas isso, essa turma já domina. Ok? Isso a turma domina. 44 gramas é a massa de um mol de gás. Perfeito, minha gente. Hein? Isso aqui a turma domina. 218 vezes 10 elevado a sexta gramas. Gente, isso é um N minúsculo. N, quantidade de matéria, quantidade de mols. Alguém me ajuda? 218. Então, esqueça a potência. Esqueça. 218 por 44. Por favor, alguém digita no chat. Da decimal. Da decimal. 218 por 44. 4,95. Gente, é permitido ou não arredondar isso aqui? É permitido. Né? Você pode tirar esse 5, mas se esse 5 você tirar, passa 1 para o 9. Aí fica 10. Aí passa 1. Então, esse N vai dar aproximadamente 5 mols. Ou Weber. E se eu deixar 4,95, não vai errar, não. Né? Vai dar até mais próximo do que a minha resposta. Vai dar mais exato do que minha resposta. Mas eu aproximei para 5 mols. Ok? O que faltava? Mais nada. Ele pediu o volume de gás. P vezes V. Né? A turma deu um show no chat, digitando uma fórmula. Ok? P vezes V, nRT. V, 5 mols de gás. R, a constante. Alguém capaz de lembrar a constante e digitar para mim, por favor? A constante R. 0, quanto, gente? R. 5 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10 a sexta mols. Obrigado. 5, 4,95. Obrigado. Então, vamos lá. 5 vezes 10 a sexta mols. Vezes 0,082. Gente, nossa temperatura estava em 300 Kelvin. Concordam comigo? Por favor, colegas, façamos as contas. 5 vezes 0,082 vezes 300, por favor. Obrigado, aluno. 122. Opa, conforme a aluna me chamou a atenção, não esquece a potência, não. 122 vezes 10 a sexta litros. Gente, vejam um quesito extraído do SSA, com gases, PV de RT. Está aí o volume, 122 vezes 10 a sexta. Apagando essa imagem, com licença,
Tá ficando gravado isso. Gente, qual a resposta do quesito? Me diga uma letra aí. Me diga uma letra. Resposta do quesito, letra B.